Olá, meus amores, professora Rafaela de Ciências, com ficção do conteúdo A Energia para a Vida. Meus amores, esse vídeo vai, além de fixar o conteúdo estudado em sala, vai conceituar as principais questões que envolvem energia para a vida, tá? Então vamos começar falando sobre fluxo de energia. O que é fluxo de energia, meus amores? É essa transferência de energia entre os organismos em uma cadeia alimentar, entre os níveis tróficos na cadeia alimentar. E como é que funciona essa transferência, esse fluxo de energia? Ela é unidirecional, né? Ela vai numa direção só. Então, ela vai dos produtores para os consumidores primários, os primários para os secundários e assim sucessivamente. Bom, como é que funciona, meus amores? Os produtores são seres autótrofos, né? Eles realizam fotossíntese. Então, eles retiram energia através da fotossíntese. Nós, os seres heterotróficos, que não realizamos fotossíntese, retiramos essa energia através da alimentação. Então, é através da cadeia alimentar, tá? Só que o que acontece? Essa energia que eu recebo do meu nível anterior, eu não repasso totalmente, porque eu absorvo parte dessa energia que eu recebo para realizar as minhas funções normais, como respiração, transpiração. Todo o meu metabolismo ele tem função, uso de energia para funcionar. Para eu pensar, para eu falar, para eu dormir, eu estou utilizando energia. Então, a energia que eu recebo do nível anterior na cadeia, eu utilizo uma parte, perco uma parte em forma de calor e o que sobrar eu repasso. Prestem atenção. Sendo assim, eu recebo uma quantidade maior do que a que eu repasso. Então, meus amores, numa cadeia alimentar, o fluxo de energia diminui ao longo dos níveis, ao longo da passagem de um nível para o outro, tá? É igual aquela história da Coca-Cola que eu falei com vocês em sala. Eu recebo uma garrafa cheia, bebo um copo e passo o resto. As outras pessoas vão bebendo e vão passando o que sobra. Vai chegar um momento que não vai ter mais Coca-Cola, né? É assim com a energia também. Então, por causa disso, o que acontece? A cadeia alimentar tem no máximo 5 níveis tróficos. Por quê? Porque eu não vou ter energia para mais do que isso, ok? Bom, vamos falar de ciclo da matéria. Ciclo da matéria é o que acontece com a matéria quando os organismos morrem, né? Essa matéria termina? Essa matéria é perdida? Não, meus amores. Lembra? Nós temos os organismos decompositores, que são os fungos e as bactérias. Eles vão degradar, eles vão decompor essa matéria e vão devolver aos produtores para que isso tenha um ciclo e a matéria não se perca, ela continue. É como se fosse uma reciclagem de matéria, tá? Pirâmides ecológicas. Vamos lembrar o que são pirâmides? Pirâmides são gráficos indicadores de alguma coisa. As pirâmides ecológicas vão estar relacionadas às cadeias alimentares. Então, eu tenho 3 tipos de pirâmides ecológicas. Eu tenho pirâmide de número, pirâmide de massa ou biomassa, é a mesma pirâmide, só que com 2 nomes, e pirâmide de energia. Só prestem atenção numa coisa, meus amores. Cada um dos degraus, cada barra da minha pirâmide indica alguém, algum nível na minha cadeia. A base, o primeiro degrau, o primeiro retângulo ou quadrado, o primeiro espaço da minha pirâmide, ela vai ser indicadora dos meus produtores, tá?
Os próximos degraus vão indicar consumidor primário, secundário, terciário e, se houver, quaternário, tá? Bom, vamos às pirâmides de números. Os nomes indicam que as pirâmides se relacionam, né? Sobre que elas se referem. As pirâmides de números, elas indicam números, quantidade. Então, quantidade de indivíduos em cada um dos níveis, em cada um dos patamares da pirâmide, né? Essa pirâmide pode ser direta ou invertida. Direta quando ela vai grande maior no primeiro degrau e vai diminuindo até chegar ao ápice, ao último degrau menor de todos. Invertida quando ela é de cabeça para baixo. A maior quantidade está no ápice, tá? É como se eu invertesse esse triângulo, virasse de cabeça para baixo, como a gente pode ver na imagem a seguir, que tem na apostila de vocês, tá? Essas imagens foram retiradas da apostila de vocês. Então, na primeira imagem, eu tenho uma pirâmide direta, onde eu tenho muito mais produtores que consumidores primários e secundários. Na segunda imagem, eu tenho um produtor só, que é a árvore, para 400 gafanhotos, que são os consumidores primários, e 40 mil protozoários, que são os secundários. Então, não tem problema. É uma pirâmide também. A base sempre vai ser os produtores, tá? Não importa o tamanho. O primeiro degrau, a base é sempre os produtores. A pirâmide de biomassa, que também podemos chamar de massa, vai indicar a quantidade de matéria e não de indivíduos. Massa, matéria, a gente representa em gramas, tá? Por exemplo, quando eu falo 200 gramas de presunto, eu estou quantificando o quanto de presunto tem ali, o quanto de matéria, tá? Então, nessa pirâmide, nós temos indicação de quantidade de matéria por área, por metro quadrado, tá? Essas pirâmides também podem ser invertidas e a gente tem que ter cuidado com as pirâmides invertidas de biomassa, porque a gente tem que pensar, será que não tem massa suficiente para os outros níveis? Tem, só que a gente está medindo num determinado espaço, tá? Essa pirâmide ela é muito importante porque ela consegue fazer com que os cientistas dimensionem a quantidade de matéria e energia para cada nível. Ele consegue saber qual nível trófico, qual parte da cadeia tem mais matéria ou mais energia, tá? E aí, consequentemente, eles conseguem verificar se esse ecossistema está em equilíbrio ou não. Se houver uma diferença entre essas massas ou as massas não estiverem indicando as quantidades adequadas, ele indica que não está em equilíbrio, tá? E aí a gente tem que prestar que também ela é feita momentaneamente. A última massa é última pirâmide é a pirâmide de energia. Vai indicar o que, meus amores? Quantidade de energia. E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque a pirâmide de energia ela só vai ser representada de um jeito. Lembra que a energia vai diminuindo ao longo dos níveis? Então eu sempre tenho a minha base como maior quantidade de energia. Então a minha pirâmide de energia é sempre direta, porque ela vai diminuindo degrau por degrau, tá? Não existe a possibilidade de pirâmide de energia ser invertida, porque eu nunca vou ter menos energia nos meus produtores. Os meus produtores são, na minha cadeia, aqueles que mais energia possuem. E os consumidores finais, os que menos energia possuem, tá? Então, eu sempre vou de baixo para cima, diminuindo a minha quantidade de energia. Então, fica aqui para vocês prestarem atenção. A energia diminui em cada nível, tá? Ao longo da cadeia alimentar. Equilíbrio de um ecossistema, meus amores, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala em equilíbrio de ecossistema.
Um ecossistema naturalmente se encontra em equilíbrio. A natureza se responsabiliza por todos os fatores para que todos os organismos entrem em equilíbrio. O desequilíbrio geralmente acontece quando há algum fator externo ou interferência do ser humano. Quando há essa interferência ou um fator externo, há um desequilíbrio nesse ecossistema. E esse desequilíbrio vai voltar para a gente, não tem como, ele sempre vai impactar o ser humano. Por exemplo, se nós cortarmos uma árvore, a gente vai acabar com uma cadeia inteira. Além de acabar com essa cadeia inteira, os organismos que dependem daquela cadeia vão procurar outro lugar, vão migrar para um outro lugar. Consequentemente, vão gerar desequilíbrio em outras cadeias. Por exemplo, uma ave que dependa daquela árvore vai procurar outra árvore. E aí, chegando nessa outra árvore, existirão outras aves. E aí você acaba gerando o quê? Uma disputa, uma competição, um desequilíbrio, tá? Então, equilíbrio no ecossistema, eu tenho que pensar que naturalmente eles estão em equilíbrio. Quando há interferência externa ou do ser humano, esse ecossistema entra em desequilíbrio. E dependendo dessa interferência, o ambiente não se recupera, tá? Se for uma interferência mínima, dá a chance de o ecossistema se reequilibrar, mas dependendo da intensidade dessa interferência, não, ok? Meus amores, esses foram os conteúdos abordados nas aulas, nessa nossa aula, né, que eu tive com vocês. Eu espero que tenha conseguido que vocês entendessem os conteúdos. Espero mesmo de coração que todos tenham aprendido. E se vocês ainda ficarem com alguma dúvida quanto a esses conteúdos, eu tenho certeza que a professora Mônica estará à disposição para tirar essas dúvidas de vocês, tá bom? Foi ótimo conhecê-los. Um beijo para todos vocês.